Amados irmãos aqui presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, já temos sido edificados e abençoados em todo o decorrer desse culto, mas temos agora, de uma forma mais específica, um momento de edificação e crescimento que começa com a leitura bíblica na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 5, a começar no versículo 1 e terminando no versículo 1 do capítulo 6. Êxodo 5, verso 1. Iniciaremos então essa leitura de forma alternada. Eu começo e a igreja com o versículo ímpar e a igreja com os versículos pares, e o último leremos todos juntos. Êxodo 5, versículo 1, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos?
Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Juntos, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Amém. Que o Senhor abençoe e confirme essa palavra em nossos corações. Amados de Deus, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa salvação. Antes de nós começarmos a compartilharmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para esta manhã de reflexão diante da palavra, eu queria mais uma vez orar. Queria convidar você que fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça, a fim de que pedíssemos ao Senhor que Ele nos concedesse entendimento da Sagrada Letra e coragem para obedecê-la. Na liturgia reformada existe este momento de oração de iluminação, quando o povo de Deus pede ao Espírito Santo entendimento da Sagrada Letra. É para entendermos e para que o mesmo Espírito Santo nos auxilie a praticar aquilo que Deus ministrou ao nosso coração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus amado, Pai bendito, te louvamos porque fomos conduzidos à tua casa pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos pela oportunidade de adorarmos e bendizermos o teu nome. E te agradecemos pela oportunidade das orações, da leitura da tua palavra, dos cânticos e hinos que aqui foram entoados. E te louvamos, ó Deus, porque neste momento vamos receber a tua vontade através da reflexão da Sagrada Letra. Espírito Santo do Senhor, nos conceda reverência, concentração, desempedra a nossa consciência e dá-nos entendimento do texto, a fim de que, aplicados à nossa vida espiritual, isso redunde na glória do teu nome e na edificação espiritual da nossa vida. Oramos assim e por tudo te agradecemos e o fazemos confiados na mediação de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador eterno. Amém. Queridos, a título de introdução, eu queria fazer 2 comentários antes que tivéssemos o nosso olhar de uma forma mais específica para o texto do Êxodo capítulo 5 e o verso 1 do capítulo 6. No primeiro momento eu gostaria de fazer você pensar acerca daquilo que se ouve quando as pessoas querem falar do Egito. É comum ouvirmos de que o Egito representa tudo de que existe de mal, principalmente
nesta época e neste ambiente, onde o Império Egípcio era o império mais poderoso da terra. É comum ouvirmos de que toda a representatividade do mal, daquilo que não prestava, estava dentro do Egito. E quando a gente deseja fazer uma aplicação das coisas do mundo, a gente usa o Egito para dizer de que o Egito representa as coisas do mundo. Só que é razoável pensar, olhando para a narrativa do texto sagrado, de que em momentos cruciais, cirúrgicos e pontuais, Deus usa o Egito para que o seu povo fosse preservado. E eu separei aqui pelo menos 3 ocasiões em que Deus usa para nos fazer lembrar, usa o Egito para que o seu povo fosse preservado. Quando Abrão recebe a ordem de Deus para sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, quando ele chega em Canaã, existe um relato que está lá em Gênesis 12, verso 10. Havia fome naquela terra, terra de Canaã, pois Abraão havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Aquele que é o pai da fé, quando recebe um chamado para sair da sua parentela e atender a uma vocação de Deus, quando ele chega em Canaã, havia fome, e a orientação é: vá para o Egito, porque lá você vai conseguir sobreviver com Sarai, sua esposa. Mais à frente nós vimos o último patriarca, Jacó, que ao olhar para os seus filhos, chegam à constatação de que não havia mais uma vez comida em nenhum lugar da terra, senão no Egito. José já havia, por soberana vontade de Deus, antecipadamente chegado ao Egito, em função da inveja dos seus irmãos. José era governador do Egito, e diz o texto, quando José passa a revelar-se aos seus irmãos, o seguinte, Gênesis 45, 9: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Mais uma vez Deus preserva o seu povo, fazendo com que o seu povo fosse devidamente direcionado para o Egito. E a última lembrança acerca de Deus usando o Egito para preservar o seu povo, está lá no Novo Testamento, por ocasião do nascimento de Jesus, o menino de Nazaré, filho de Deus. Depois de ser devidamente perseguido por Herodes, que queria matar todos os meninos, a fim de tentar dizimar a promessa de salvação, em Mateus capítulo 2, verso 13, diz assim: tendo eles partido, José e Maria, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus capítulo 2, verso 13. Então eu não penso que é muito razoável a gente olhar para o Egito e dizer de que o Egito é a representatividade de todo o mal. A gente bem sabe das suas culturas, das suas tradições, da reverência aos seus deuses, mas é razoável pensar de que Deus separou esta terra para que em momentos importantes o seu povo fosse preservado. E a segunda lembrança a título de introdução é que Moisés, quando se apresenta a Faraó, ele não se apresenta ao seu avô emprestado. Moisés, quando recebe a vocação de Deus para regressar ao Egito, para fazer sinais diante de Faraó e dizer de que Deus mandava libertar o povo, Moisés não se apresenta ao seu avô emprestado. E por que isso é importante afirmar? Para a gente não achar que a missão de Moisés foi abrandada ou atenuada.
fora facilitada porque ele vai se apresentar diante daquele que foi o seu avô, mesmo que emprestado. Não. Diz o texto no Êxodo, capítulo 2, verso 23, o seguinte: Moisés estava lá em Midian, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamara, e o seu clamor subiu até Deus. Então a ideia de que Moisés ia se apresentar a uma pessoa que ele já conhecia, a gente tem que se desvencilhar dessa ideia. Moisés não estava se apresentando a uma pessoa que lhe era familiar. O capítulo 5, que nós lemos hoje, que é o texto que serve de base para a nossa reflexão dentro da série Libertados, o Deus da Esperança, é o capítulo que, na verdade, desemboca tudo aquilo que se viveu no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Só para que os irmãos tenham uma ideia, do capítulo 2 ao capítulo 4, há 80 anos de história. Moisés nasce, é preservado por Deus quando é devidamente jogado nas águas, é adotado já na idade adulta pela filha de Faraó, recebe a educação egípcia, recebe a cultura e a ciência egípcia, e tem os seus primeiros 40 anos vividos dentro do Egito, até que, em saindo de defesa ou em defesa de um irmão hebreu, assassina um egípcio e tem que sair do Egito. Vai para Midian, lá ele constitui família, lá ele recebe o chamado de Deus, entende a vocação pelo qual o Senhor estava entregando em suas mãos e recebe, diz o texto, poderes especiais para que pudessem ser apresentados diante do homem mais poderoso da terra. Ele fica lá 40 anos. Tudo isso aconteceu como estágio probatório para a vida de Moisés. Tudo isso foi um tempo de maturação. Tudo isso Deus estava preparando o coração do seu servo para que acontecesse exatamente aquilo que registra o capítulo 5, que é a audiência de Moisés e Arão com Faraó. Todo o relato do capítulo 2 ao capítulo 4 é uma antessala para que no capítulo 5 a cena acontecesse de forma crucial, que é estar diante do homem mais poderoso da terra. Era a audiência com Faraó. E diz o texto de que eles se apresentam diante de Faraó. E a palavra é, olha, Deus, Yahvé, o Senhor, mandou que o Senhor libere o povo, a fim de que vá a caminho de 3 dias no deserto para que possa adorá-lo. E a gente fica lendo o texto e tentando imaginar a cena. E Faraó olhando para Moisés e para Arão: quem é o Senhor dos Hebreus? Eu não conheço. Eu não sei quem é Yahvé. Eu não sei quem é o Deus dos Hebreus. Quando a gente olha para os comentários bíblicos acerca dessa fala de Faraó, há quem diga que ele está debochando, e há quem diga que não poderia ter outra resposta que não fosse essa, porque de fato, na condição de ímpio, ele não sabia quem era Yahvé, ele não sabia quem era o Deus dos Hebreus, e mediante a isso ele não podia curvar-se diante de uma divindade estrangeira. Olha, o povo é numeroso e vocês estão buscando ocasião de fazer com que o povo abandone as suas tarefas. E eles saem da presença de Faraó. Faraó chama os seus superintendentes e capatazes, e pela narrativa do texto nos dá a entender claramente de que estes capatazes eram israelitas, eram hebreus, e diz o seguinte: a quantidade de tijolos será a mesma, só que a partir de agora, a palha, que é a matéria-prima indispensável para a confecção dos tijolos, não será dada mais aos hebreus.
com um detalhe: a quantidade de tijolos fabricados, as metas diárias serão as mesmas. E em função disso, os superintendentes começam a afligir o povo. Diz o texto que eles saíram por toda a terra do Egito, ora pegando palha, ora restolhos, para que os tijolos fossem fabricados. Vale ressaltar, queridos, de que o povo se viu mais uma vez afligido pela mão do príncipe dos egípcios. Até que os capatazes pediram uma audiência com Faraó e disseram: olha, o povo não vai aguentar. A quantidade de produção de tijolos o Senhor quer a mesma, só que agora o Senhor decidiu que não se fornecessem mais palhas para a produção de tijolos. E Faraó disse aos capatazes: vocês estão ociosos, o tempo está sobrando, e eu vou manter a minha ordem. O texto diz que quando os capatazes saem da presença de Faraó, da audiência, do lado de fora estava Moisés e Arão. Foram devidamente interrogados: olha o que vocês estão fazendo com o povo, porque desde o momento em que vocês foram buscar o entendimento com Faraó, para que o povo fosse devidamente livre para sair do Egito, ele está afligindo o povo. Que o Senhor julgue a causa de vocês, diziam os capatazes. Que Yahvé julgue a causa de Moisés e de Arão, porque desde o momento em que vocês regressaram ao Egito, o povo tem sofrido intensamente. E parece que Moisés tem uma crise vocacional e começa a orar dizendo: Senhor, por que o Senhor deixou que o teu povo fosse afligido? Por que me enviaste? Por que o Senhor me enviou? Diante da reclamação e da constatação de que havia aflição, sofrimento e dor, desde o momento em que nós regressamos ao Egito, por que o Senhor me enviou? E Deus acalma o coração de Moisés e Faraó, dizendo: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa vos lançará fora da terra. Essa é a remontagem histórica daquilo que acabamos de ler. E nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para 3 perguntas que estão descritas no texto. A primeira pergunta é uma pergunta de Faraó a Moisés: quem é o Senhor? Depois nós vamos olhar para a segunda pergunta, que é uma pergunta dos capatazes a Faraó: por que trata os teus servos assim? E a terceira pergunta é de Moisés a Deus: por que me enviaste? E a partir do nosso olhar para estas 3 perguntas, nós vamos trazer lições práticas e espirituais para a nossa vida e para a nossa caminhada. Moisés e Arão se apresentam e Faraó pergunta: quem é o Senhor? Quem é o Senhor dos hebreus? Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, faça o exercício mental de tentar se colocar no lugar de Moisés. O que você responderia para Faraó? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Quem é o Deus dos hebreus? O que você diria? A nossa resposta estaria intimamente ligada a questões teóricas, a questões de teoria e questões burocráticas. Diante da pergunta: quem é o seu Deus? Quem é o Deus dos hebreus? A nossa resposta estaria baseada naquilo que a gente ouviu falar, naquilo que a gente ouviu dizer, no testemunho daqueles que estão à nossa volta. O que eu e você responderíamos diante da pergunta: quem é o Senhor? Quem é o Senhor dos hebreus? A resposta de Moisés nos é inspiradora.
O Senhor dos Hebreus nos encontrou no caminho. O Senhor dos Hebreus nos encontrou no caminho. Moisés está dizendo para Faraó: olha, o Deus que nos enviou, Ele é um Deus relacional, Ele nos encontrou. O Deus dos Hebreus e o Deus a quem servimos é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que nos abraça, é um Deus que nos acolhe, é um Deus que nos corrige, é um Deus que nos exorta, é um Deus que nos socorre. É um Deus que está presente, é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus a quem servimos, o Deus dos Hebreus, é um Deus relacional e eu me relaciono com Ele todos os dias. Nós não nos relacionamos com uma confissão teológica e não com um sistema de doutrinas que está diante de nós, nós nos relacionamos com o Deus verdadeiro que é relacional. E esse Deus nos alcançou no caminho, mudou a nossa vida, de dentro para fora, matou em nós o nosso velho homem e nos fez novas criaturas, e agora nós andamos em novidade de vida. Ele é o nosso Deus, este é o Senhor dos Hebreus. Jesus, olhando para os seus discípulos, sondando os corações, perguntou o seguinte: o povo diz acerca da minha pessoa, o povo olha para mim, e quem diz o povo ser o Filho de Deus? E ele ouviu as respostas. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. E Jesus olhou para os discípulos e perguntou: e vós, o que dizeis, quem eu sou? E Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. O Deus a quem nos relacionamos diariamente é um Deus relacional. Não é um Deus que está no seu alto e sublime trono e governa a igreja à distância. Não, Deus de forma miraculosa habita dentro de nós. Quem é o Senhor? O meu Senhor é o Deus verdadeiro, que se relaciona comigo todos os dias e que tem me conduzido na caminhada da minha vida. A segunda pergunta fora feita pelos capatazes a Faraó. E a pergunta foi: por que o Senhor faz isso com o seu próprio povo? Verso de número 15 e verso 16. Por que tratas assim os teus servos? Se no primeiro momento a pergunta de Faraó a Moisés deveria ser respondida e entendida como testemunho, no segundo momento a pergunta dos capatazes a Faraó só poderia ser entendida e respondida pelo cunho da perseguição. O povo não havia feito nada de errado. O povo não havia desobedecido a ordem nem anterior, nem a ordem vigente e expressa de Faraó. O povo não havia desobedecido o príncipe dos egípcios em nada. Era a instauração de uma perseguição de um povo que fora fecundo em terra egípcia, que entrou com José e depois com o pai de José, Jacó e seus irmãos e toda a sua parentela, e que se tornou fecundo e por isso uma ameaça. E isso nos faz pensar acerca da perseguição que a igreja sofre, ou a perseguição que a igreja deve sofrer. Mas como assim, reverendo? Deve sofrer? Sim, deve sofrer. Porque a perseguição instaurada contra a igreja de Deus é um diagnóstico sério de que eu e você estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós não somos perseguidos enquanto igreja, é possível e razoável pensar de que nós estamos assumindo a forma do mundo.
Mas quando somos perseguidos, é porque isso é um diagnóstico sério de que nós estamos na contramão do mundo. E se você acha que a perseguição que você sofre lá no seu ambiente de trabalho, porque você é fiel, se você acha que isso é ruim, adore ao Senhor por isso. Louvado seja Deus, porque você é perseguido no seu trabalho, porque você é fiel ao Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Então, quando a igreja não é perseguida, quando não existe do lado de fora dos portões da igreja mecanismos que tentam impedir a caminhada e a ação missionária da igreja, quando isso nos traz um ambiente silencioso, alguma coisa de errado está acontecendo na caminhada da igreja. Porque a perseguição instaurada à igreja do Senhor, narrada por Lucas nos Atos dos Apóstolos, comprava a ideia de que aquela igreja vivia na presença do Senhor. E Jesus sabia que aqueles que eram fiéis ao Senhor sofreriam perseguições. Mateus 5, do verso 11 a 12, diz assim: Jesus está dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os capatazes se apresentaram e disseram: por que você está afligindo o povo? Por que está perseguindo o povo? Eles não fizeram nada de errado. Então a igreja hoje precisa ter a consciência de que a perseguição que é instaurada sobre nós é a prova de que estamos vivendo no centro da vontade de Deus. E quando a gente caminha sem perseguição, quando a gente caminha sem perceber de que existe um mundo aí fora tentando produzir mecanismos para que a igreja seja colocada à prova, quando existe a isenção, esse silêncio nesse aspecto, existe algo de muito sério acontecendo na vida da igreja. A perseguição é marca indelével da fidelidade da igreja a Deus e a sua palavra. A perseguição instaurada à igreja é a marca indelével de que eu e você estamos fazendo a vontade de Deus. Existe uma terceira pergunta, e a pergunta agora é de Moisés a Deus: Senhor, por que o Senhor me enviou? Desde que nós regressamos ao Egito, a dor e o sofrimento se intensificaram. O povo está sendo duramente castigado e afligido. Depois de receber o testemunho dos capatazes, o que vocês vieram fazer aqui? Desde que vocês colocaram o pé de volta no Egito, o sofrimento se intensificou. Aí Moisés passa por alguns momentos de crise vocacional. Quem ouviu a mensagem da parte de Deus pregada pelo reverendo Renato Porpina no domingo retrasado, no culto da manhã, em que ele falou sobre a vocação que recebemos de Deus, nos faz entender um pouquinho daquilo que Deus respondeu para Moisés. Eu te enviei para que o meu povo pudesse experimentar uma vida livre. Nós somos vocacionados num primeiro momento, enquanto igreja, para gerar libertação aos cativos. Porque quando nós pregamos e anunciamos a poderosa palavra de Deus, a primeira coisa que ela faz é gerar libertação aos cativos. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 61, a partir do verso 1, está remontando a vocação do Cristo e que pode ser devidamente espelhada na vocação da igreja. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando Moisés pergunta, por que me enviaste? E a resposta está no verso 1 do capítulo 6, foi para que o meu povo pudesse experimentar a liberdade, porque com mão poderosa eu vos farei sair do Egito. Somos vocacionados para trazer libertação àqueles que estão cativos e amarrados pelas ciladas do diabo e dos seus pecados. Vale ressaltar, queridos, de que Moisés não estava diante de uma pessoa simples. Moisés e Arão estavam diante do homem mais poderoso da terra. Embora tenha recebido uma vocação e tenha entendido que precisasse regressar ao Egito e depois de receber poderes especiais, ainda com tudo isso que estava na sua mente e no seu coração, Moisés duvidou do seu chamado, diante da ordem de Faraó e do sofrimento do povo hebreu. O Senhor me enviou para quê? E às vezes dúvidas pairam no nosso coração mediante as vocações que recebemos da parte de Deus, por diversos ministérios dentro da igreja, diante das adversidades, das decepções, das tristezas, dos objetivos não alcançados, de parcerias frustradas, de decepções com pessoas que a gente conhece há muito tempo no ambiente eclesiástico, e às vezes paira dúvida na nossa cabeça quanto às nossas vocações. E a gente pergunta para o Senhor, por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor me chamou? E nessa manhã, olhando para o texto sagrado, ouvindo a voz de Deus, não ouvindo a voz de homens, Deus nos vocacionou para que pudéssemos gerar libertação aos cativos. Esse é o ministério da igreja. Eu quero concluir, queridos, chamando a atenção para duas coisas no texto. A primeira está lá no início do capítulo 5. Moisés e Arão olham para Faraó e dizem assim, deixe meu povo ir, diz a mensagem de Deus, para que celebre uma festa no deserto. Estranho isso. Porque a gente convencionou chamar o deserto de lugar de sofrimento, de provação. E Deus está dizendo o seguinte, olha, diante do sofrimento glorifique, diante da dor louve ao Senhor, diante das adversidades no deserto adore. Eu quero que celebre uma festa ao meu nome no deserto. Na caminhada da nossa vida, existem momentos de bonança, mas de desertos. De conquistas e de alegrias, mas também de sofrimento. E Deus, através dessa orientação, está me animando, me desafiando, te animando e desafiando o seu coração. Mesmo nos momentos de desertos, celebremos ao Senhor. E a segunda consideração está lá no verso 1 do capítulo 6. Essa mão poderosa que tirou o povo hebreu do Egito, é a mesma mão que nos conduz até o momento em que a igreja do Senhor vai habitar os céus. Essa mão poderosa que tirou o povo hebreu do Egito e que acabou com uma escravidão de 430 anos, é a mesma mão que conduz a igreja, que preserva a igreja, que orienta a igreja, que protege a igreja, até o momento em que Ele juntar dos 4 cantos da terra os eleitos do Senhor, para estar no lugar onde Ele, neste momento, prepara uma habitação.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e diante de tantas perguntas, tenhamos o testemunho para dizer quem é o nosso Deus. Diante de uma pergunta acerca da perseguição que sofremos, que haja consciência de que isso é bênção, é sinal de que estamos na presença de Deus. E diante dos questionamentos da nossa vocação, saiba de que Deus nos enviou para a libertação dos cativos, dos pecadores. E esse Deus continua a conduzir a igreja até o dia final. Amém.